referente a um câncer de mama. Sou técnica em enfermagem e estou afastada desde o momento então, ainda não voltei a trabalhar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências dos nossos atos, né? Eu vou dar uma experiência minha, né? Quando eu descobri a doença, estávamos passando por um momento bem difícil. Meu marido tinha acabado de perder o pai e a mãe por Covid, diferença de 2 dias de um para o outro. Então, assim, o clima já estava meio tenso, né? Meio triste. E assim que eu descobri a doença, a primeira coisa que me passou na cabeça foi ele. Eu falei, e agora? Acabou de perder o pai e a mãe, e agora veio esse diagnóstico, né? Aí me veio na cabeça, se eu ficar triste, se eu me abater, eu vou trazer ainda a mais tristeza ainda para minha família. Não que eu não quis me permitir, mas que assim, eu tinha 2 opções, né? Chorar, reclamar, me espernear, brigar com Deus, ou eu poderia enfrentar de cabeça erguida, com o mais leve possível, para trazer uma certa harmonia para o meu lar, né? Para o meu lar, para a minha família e para mim mesma. Porque a gente enfrentando essa doença com a certeza de que a gente vai ficar bem, com fé, com Deus na frente, deixou tudo mais leve, um pouco mais fácil, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente que passou por isso, e algumas ainda estão passando, a gente não pode generalizar e falar que é fácil, porque a gente sabe que não é. Mas a gente tem uma certa responsabilidade em como lidar com a situação, né? Então, assim, uma reflexão assim, que eu levo, que assim, o que eu deveria fazer para deixar tudo mais leve, tudo mais fácil? O que eu poderia fazer, né? Para mim, para minha família. Vocês já pararam para pensar um pouquinho nisso? O que a gente poderia fazer para a gente se sentir um pouco mais leve, para a gente passar por isso de uma forma mais saudável? Alguém de vocês já fez alguma coisa que poderia amenizar esse sofrimento? Vamos lá, meninas. Andréa, tá fechado seu áudio, tá fechado. Tá fechado o áudio. Abriu o áudio aí da Andréia. Aí, pronto. E aí, alguém de vocês já fez alguma coisa para melhorar? E quer compartilhar o que vocês fizeram para ver se também já pode nos ajudar nisso também? Eu acho que eu sempre busco ajuda. Na verdade, eu busco ajuda de todos os lados, sabe? Porque eu acho que pra gente se curar é uma coisa assim que não é só uma coisa que a gente tem que fazer. É um conjunto de coisas que a gente tem que fazer pra gente melhorar. Então, desde que eu descobri, eu procurei Deus, né? Coisa que eu não rezava, às vezes chegava cansada, nem rezava, né? Hoje eu tiro tempo para Deus, eu rezo, eu vou na igreja, eu ajudo as outras pessoas, as pessoas que não têm o que comer, eu sempre ajudei, doava cesta básica, hoje eu tento, tipo, doar mais. A gente tem um grupo aqui que se chama SOS Amor, a gente ajuda as pessoas, tipo, que acontece um acidente, pega fogo na casa, a gente faz galeto com massa, vende ingresso, cachorro-quente, eu ajudo. Eu tento fazer terapia, eu tô fazendo terapia, tem um padre aqui que ele é terapeuta, eu já fiz, faz uns 3 anos eu fiz, e daí tem umas questões, sabe, que eu quero resolver dentro de mim, que eu tô fazendo terapia, agora vou pra 3ª sessão, que é pra ajudar, sabe? E eu tento pensar sempre positivo, sabe? Por mais que seja difícil, por mais que doa, por mais que nem hoje eu tô bem, eu fiz quimio quinta, então sexta eu fiquei com ânsia de vômito, sábado daí começa a me coçar as mãos e os pés,
domingo e ontem, eu nunca senti tanta dor na minha vida, sabe? Sabe aquela dor que parece que dói dentro dos ossos, assim? Me doía, eu fui dormir chorando. Sei Hoje, exatamente. daí hoje o meu marido disse, vamos sair um pouco, saí, já fui trabalhar de tarde, e bola pra frente, sabe? Tá doendo um pouco, só que eu tento pensar que nas coisas boas, não penso na dor, sabe? Eu tento pensar no lado positivo. Eu acho que a gente tem que ver as pessoas que estão junto com a gente, né? Que nem eu, a minha força para lutar é as minhas filhas. Porque eu não sei, até tô fazendo terapia agora por causa disso, sabe? Que eu acho que eu tenho tanta força para lutar porque eu não quero que elas me perdam, sabe? Porque eu acho que eu tenho um trauma, assim, de eu ter perdido meu pai quando eu era muito nova. Então eu luto, luto, luto para elas não ficarem sem mãe, para elas não sentir o que eu sinto, sabe? Então eu acho que tem que se apegar às coisas positivas. Porque todo mundo tem alguma coisa de ruim acontecendo. Outro dia eu tava ali até lavando a calçada e pensando, tem gente que o pior das coisas é quebrar uma unha, né? Ai, porque eu tô com minha unha Exatamente. quebrada, porque não sei o quê. Tem gente que é porque não tem o que comer. Tem gente que é porque tem câncer. Então, o problema da gente sempre vai ser o maior pra gente, né? Mesmo que o do outro seja maior pro outro, o meu problema é a doença. Da outra pode ser uma coisa fútil, que para mim é fútil, para nós hoje é fútil, né? Que nem às vezes a gente se desespera, ai, porque eu quero ir numa festa, hoje não tem roupa nova. Era uma preocupação da gente, que era um problema, né? Hoje não é, né? Então a gente tem que se apegar nas coisas boas. Eu também penso assim. Deixa tudo mais leve, né? Bem mais leve. Que nem hoje eu tô feia, né? Porque a gente tá destruída, vocês não estão me vendo direito, tá? Porque eu tô com as olheiras até assim, né? Daí eu pensei, vou pegar, vou comprar um esmalte, hoje de noite eu vou fazer minha unha, porque agora eu tenho que começar a me recuperar. Né? Porque não que isso que importe, assim, a aparência, mas a gente se sente melhor, né? Porque quando a gente Sim. faz químio, tipo, só vomitando, vomitando, e dor, você se sente feia, é normal, né? Eu, há um Daí, ano atrás, estava careca. Hoje, ó, meu cabelo tá até amarrado, ó. eu tô careca. E daí, eu penso assim, vou pintar minha sobrancelha, vou fazer minha unha, porque agora parou a dor, tem uns dias de férias, de trégua da dor, vamos viver a parte boa. E você, Aparecida, o que você tem feito para aliviar mais esse momento? Na época, quando eu fiz a quimioterapia, foi muito doloroso, pelo fato, eu não tinha muita experiência, já tinha vivido um processo, mas quando voltou em 2013, foi muito doloroso. Eu tomei a vermelha, tomei 4 vermelha e 4 branca, mas sentia tanta reação que na primeira eu resolvi desistir, porque o médico falou para mim que era de 8 a 10 dias que eu ia sentir reação. E não foi, sabe? Eu cheguei o 15º dia, o 15º dia, com muito vômito, com muita diarreia. Era um conjunto que eu não tinha força. Aí eu disse, eu vou desistir, não vou mais. Mas aí, quando foi a partir do 18º dia, eu comecei a sentir um cheirinho do café e eu corri quanto tempo? Corri para me alimentar, porque com 21 dias eu tinha que tomar outra, né? Tinha uma pessoa que me ajudou bastante. Ela ia lá em casa, dava água de coco, tentava, fui muitas vezes ao hospital, mas a partir do 18º dia, eu corri muito tempo. Com 21 dias, eu estava em Fortaleza para tomar a segunda dose. Aí foi que eu vi e despertei, que eu tinha que lutar, não me entregar. Porque se eu me entregasse, né, não fosse, o
que ia acontecer? Eu não ia ter um bom resultado, né? Eu pensei, não, eu tenho que lutar, e fui correndo, e alguém foi me ajudando, um apoio aqui, um apoio acolá. E quando eu vi, eu estava no hospital e eu falei para meu médico, doutor Alari, que eu não ia vir mais. Aí ele perguntou por quê. Eu disse, não, o senhor falou que era de 8 a 10 dias e a reação passava e não foi isso. Aí ele explicou, né, que nem todo mundo era igual. E foi assim, foi confiando em Deus, com a ajuda de outras pessoas, porque a gente não supera. Não, sozinha é tudo mais difícil. Sozinha ninguém leva em frente a nada, né? Exatamente. E foi nesse dia a dia que eu fui lutando e passei. As vermelhas foram difíceis, as brancas foram mais leves. E eu tinha muito medo de perder meu cabelo. E na primeira, já foi-se embora todos. Eu também. Foi-se embora toda e eu me sentia... Era como se eu tivesse pelada, se eu tivesse com a cabeça nua. Sabe? Eu tinha uma vergonha de alguém. Só assim, eu acho que por conta da minha idade, aí eu fui me fechando no mundo. Aquele mundo de que eu não ia ter força, sabe? Mas, graças a Deus, venci, já nasceu os cabelos, né? Já passou todo aquele processo ruim. E agora eu tento ajudar alguém aqui da minha cidade que passa por esse processo. Visito, sabe? Aqui ninguém tem grupo de apoio, mas eu visito as pessoas que são operadas. Como eu tirei as duas mamas, então, aqui na minha cidade só tem eu nessa situação, né? É interior, pequenininho. Então, eu sou um exemplo para as outras pessoas que passaram, que estão passando. Umas já se foram, mas eu estou aqui, firme e forte, tentando ajudar alguém que precisa. Graças a Deus. Kátia, e você, Kátia, qual a sua experiência? O que você fez para amenizar mais a situação? Kátia, está nos ouvindo? Não? Vamos lá, Simone, então é tu. Então, eu tive câncer pela segunda vez, né? Em 2018 eu tive um câncer de ovário, tirei toda a parte interna lá, os linfonódulos da parte da cintura para baixo. E agora, no ano passado, eu descobri que, fazendo os exames de rotina, que eu estava com CA nos linfonódulos do peito. E assim, ó, essa segunda parte foi muito difícil, porque eu não trabalhava, nunca tinha pensado nessa hipótese de ter uma reincidiva, eu não sabia nem o que era isso. Eles falavam, mas eu não... Eu tenho um grupo aqui, o meu grupo é Girassol, é um grupo de pessoas com câncer, né? Mas lá a gente não conversava sobre isso. E quando eu me percebi dentro de novo de uma sala para fazer quimioterapia e começar tudo de novo, eu me desestruturei. Comecei a fazer a quimio de 15 em 15 dias. E aí, assim, eu tinha uma atividade muito grande, né? Eu trabalhava, sou coordenadora da catequese, sou serva da Renovação Carismática Católica da igreja. Então, eu estava muito envolvida. E eu cuidava dos meus netos, eu cuidava da minha mãe. E agora eu me vejo sem nada. Né? Então, eu acho que eu ainda estou trabalhando esse processo, eu ainda estou... Eu não tive uma experiência muito boa nisso, né?
Mas, com a graça de Deus, a quimioterapia está dando efeito, o meu CA 125 já está bem baixinho, o médico está contente com o tratamento, tudo. Mas eu ainda não me encontrei. Eu estou trabalhando com a catequese, só que eu tenho poucas forças, eu me sinto muito fraca. E aparentemente eu estou muito bem, né? Meu cabelo não caiu, eu não perdi peso. Então parece assim que as pessoas veem isso, elas. Ai, que bom! Ai, meu amor, a vovó, a mamãe, pega lá o controle pra mamãe, pra vovó. Eu tô com a minha neta, por isso. E aí eu tô ainda com certa dificuldade. Daqui, amor, daqui. Eu tô com certa dificuldade de ressignificar, né? E procurar sair dessa, como fazer. Eu ainda tenho muita. Eu tenho assim uma certa carência com relação à minha mãe, com relação aos meus irmãos. Parece assim que eles não deram muita bola. Então eu ainda estou trabalhando muito isso, assim. Estou com uma séria dificuldade. É que às vezes, Simone, as pessoas pensam, tipo assim, você teve uma vez. Então elas vê você como assim, passou uma vez, ela vai passar outra e pronto, né? Mas Então aí assim, só que assim, a gente sabe que uma vez é difícil, duas vezes então nem se fala, né? eu nessa segunda vez eu tô totalmente desestruturada. Sim, a Simone. Eu também tô passando pela segunda vez. Em um ano eu tô pela segunda vez. Nem dá para acreditar. Meu Deus, é terrível. E eu também. Eu tô passando sozinha, sabe? A minha mãe, eu descobri o câncer 1 mês de diferença do meu padrasto. Então, a minha mãe mora 5 minutos aqui da minha casa. Ela veio aqui em 1 ano e 2 meses. Ela veio umas 2 vezes me ver. Eu sei, sabe, também o que tu sente. Às vezes eu penso, ai, como seria bom eu chegar em casa da quimioterapia e a mãe tá aqui com a sopinha para mim, sabe? Só que daí, por outro lado, eu penso que ela tá cuidando da pessoa mais frágil. E que às vezes a gente tem que se superar, sabe? Até para provar que a gente é forte, que a gente. Mas eu te entendo, sabe? Que é difícil, as pessoas pensam que a gente não sente dor, que a gente não. Que a gente não chora, que a gente não sofre, que a gente é uma fortaleza, né? Só que a gente tem as fraquezas da gente, né? Todo mundo tem. Então, a minha filha chegou para pegar a netinha, eu vou atender ela e já volto. Sabe, as pessoas olham para a gente e vê que a gente não emagreceu, né? Então eles olham para a gente e falam, nossa, nem parece que você teve câncer, nem parece que você tem câncer. A gente escuta isso muitas vezes, mas eles não veem que atrás de uma doença há um sentimento, né? A gente tem, só que... A gente não vai ficar choramingando o tempo todo. Não, eu não faço isso. Eu aqui, outro dia, a gente foi num baile aqui com meu marido, eu dancei a noite inteira. Eu disse pro Felipe, eu imagino que não pensam as pessoas, né? Porque aqui é uma cidadezinha pequena. Devem pensar, meu Deus, né? Imagina, eu fui no sábado, na terça eu tinha quimioterapia, sabe? Eu não fico me deixando abater. E eu não gosto que tenham pena de mim, sabe? Não é porque eu tô doente, é um momento que eu tô passando. E eu sempre digo para minha sogra, eu tenho pena de quem tem pena de mim. Porque eu não admito, sabe? Por mais que a gente tá passando por um momento difícil, a gente não é a primeira, não é a última. E eu acho que é só uma prova que a gente tá passando. Que tudo vai dar certo. A gente, se não fosse a doença, de repente, a gente não ia conhecer tantas pessoas que a gente conhece. A gente não ia se conhecer, não ia saber do que a gente é capaz. A gente tem uma força e eu nunca imaginava que eu era tão forte, sabe? Que nem meu marido, quando a gente saiu da última quimioterapia, da primeira vez, ele disse, nega, eu nunca te falei, porque eu não queria te desencorajar. Mas se um dia der em mim, eu não quero fazer o tratamento, porque eu não sou forte igual você. Sabe? Então, a gente é forte, a gente é guerreira. Até ontem, uma prima minha descobriu CA de mama. Me mandou uma mensagem chorando. Eu disse para ela, A gente, desculpa, meu vizinho tá me chamando aqui. é só uma prova pra gente se reconhecer.
Claro que tem horas que a gente chora, tem horas que dá vontade de comer um docinho, né? Mas tem que dar e Sim. passar. A gente não pode ficar se lamentando. Até pode chorar, mas tem que ter um limite. De pensar, não, eu chorei, agora eu vou me estabelecer e vou bola pra frente. Eu vomitei sim, mas e daí? Agora passou, eu vou comer, vou me alimentar direito, eu vou buscar me conhecer, ver o que tá faltando, o que tá precisando. Quando eu me sinto assim, eu peguei outro dia, liguei pra psicóloga, agendei psicóloga aqui do posto de saúde pelo SUS, porque eu não conseguia mais ficar sozinha. Tipo, quando eu ficava sozinha, eu começava a chorar, sabe? E eu nunca fui fraca desse jeito de chorar assim. Então, eu pensei, até falei pro meu marido, eu disse, eu tenho que ir atrás, porque isso não faz parte de mim. Eu sempre trabalhei sozinha, sempre peguei meu carrinho e fui para tudo que é lá sozinha. Marquei psicólogo do posto de saúde, sabe? Tipo, vamos atrás. Tipo, tem coisas que o SUS oferece pra gente se sentir um pouco melhor, né? Agora, marquei nutricionista pelo SUS, porque a gente não tem condições de gastar muito, sabe? Vou lá, vou aprender a comer direito, vou ter uma pessoa para me cobrar, porque a gente precisa, eu pelo menos, que me cobre. Eu vou na igreja, eu rezo, eu me cuido da alimentação. A gente não pode se deixar levar por um momento difícil, porque daqui uns 5 anos, vamos dizer, a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, eu passei por tudo aquilo. E vai ter um aprendizado de tudo isso. Imagina se a gente fosse anotar num papel tudo que a gente aprendeu, né? Quanta coisa, quantas folhas a gente não preencheria só em pouco tempo. Então, eu acho que tudo é válido, não é fácil, é uma coisa muito difícil. A quimioterapia é uma coisa que destrói a gente, né? Eu, graças a Deus, fiz a última agora, quinta-feira, e fiz o CA, deu bem baixo, sabe? Fiquei bem feliz, chorei de felicidade, porque eu tenho me puxado, sabe? Nossa, eu tenho me esforçado muito para tudo dar certo. Mas cada um é um, né? E eu acho que mais o que a gente aprende com isso é a gente aprender a olhar para o lado, sabe? Porque eu aprendi muito a olhar para o lado, ver quem que tá do meu lado, porque às vezes a gente vê a pessoa precisando e a gente faz de conta que não vê. Quando a gente passa por uma coisa dessas, eu cuido assim os mínimos detalhes, sabe? Se a pessoa tá precisando, se a pessoa precisa conversar, a gente aprende a ser mais humilde, a gente aprende a ver a vida diferente, sabe? Tipo, coisas que eu aprendi que eu acho que tem gente sábia que nunca vai aprender. E assim, o que a gente tem que fazer também? Mudar nossa qualidade de vida, né? É. Mudar nossa alimentação, né? Eu mesma, eu falo por mim, eu adorava tomar uma cervejinha final de semana, eu gostava, hoje eu não tomo mais, sabe? Hoje eu não tomo mais, hoje eu já faço uma caminhada, coisa que eu não fazia antes. Porque assim, a gente passou por tantas coisas piores, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia. A gente não vai conseguir fazer uma caminhada, não vai conseguir mudar uma alimentação. É, eu penso assim, é melhor ficar 1 hora caminhando do que 1 hora com agulha na veia, né? Às vezes eu Exatamente. sempre penso, porque eu morro de preguiça, morro. Nunca fui de fazer essas coisas, sabe? E daí eu Assim, penso, não, eu vou ir. Porque é melhor ficar caminhando sem nada do que estar sentado ali com agulha fazendo quimioterapia, né? sim. Nós não Então, somos culpadas por ter tido a doença, mas a gente tem responsabilidade para evitar que ela volte, né? Não que isso não vai fazer ela não voltar, porque infelizmente ainda a gente ainda tem chance, infelizmente. Mas as chances diminuem, né? sim. E E isso é alimentação responsabilidade ajuda, né? nossa. É É. responsabilidade nossa. Olha, e até, Eliane, tá me ouvindo? Então, uma coisa interessante, você falou agora, né? Será que até que ponto também nós não tivemos responsabilidade na formação das células cancerígenas? Até onde vai a nossa responsabilidade? Então, através da questão de pensamentos, emoções. Sim, mas ali era todo mundo mais leigo, né? Hoje não, hoje nós já estamos mais inteirados, né? Hoje a gente já tem um autoconhecimento.
Então, a gente tem que levar isso tudo como aprendizado e mudar. Porque não adianta a gente também ficar aqui conversando, trocando Assim. experiência e continuar na mesma vida de antes, Uhum. né? Só depende da gente. É uma Exatamente. A tendência é responsabilidade voltar. nossa. Eu fui num curador, porque daí quando eu descobri, nossa, né, eu tentei de tudo. E ele faz remédio de erva, sabe? E ele é bem famoso aqui na região. E daí ele disse: Deus não dá câncer para ninguém. Não. Ele disse: quem que faz com que a doença se instale no nosso corpo é a gente. Ele disse: quando a gente tem a possibilidade de escolher entre um copo de coca e um copo de água, você toma um de coca, você sabe que faz mal para a saúde. Ele disse: se você sabe que um pedaço de carne te sustenta, por que você vai comer 2, 3? Ele disse: se você sabe que o problema não é teu, por que você pega para você resolver? Então, ele disse: Deus não dá câncer para ninguém. É a gente que desenvolve os hábitos errados durante a vida. Fazendo um errinho hoje, outro errinho amanhã, até acabar ficando doente, né? Se a gente for ver, tem razão. Até ele brincou, ele disse: André, se todos os motoristas dirigissem na velocidade permitida, não dirigissem com o celular, não dirigissem bêbado, muito poucos acidentes aconteceriam. Só acontece porque a gente faz tudo errado. É, E a assim, mesma Deus coisa com a deixou o doença, né? livre-arbítrio, né? É, A gente faz sabendo que está errado, igual a é, Coca-Cola. A gente sabe que faz muito mal. E muitas vezes a gente toma sabendo que faz mal, Isso né? mesmo. e Mas mesmo Deus, sem estar com sede, né? A gente toma porque quer tomar, porque né? quer. Ah, ofereceu, eu vou É, tomar. Eu comprei, eu vou tomar. E hoje a gente colhe. a gente precisa ser muito forte, eu também, né? Porque eu não tomo refri, não como sorvete, não como doce, não. E muita gente sabe que a gente gosta, né? Só que não toma. Aí fazem questão de oferecer pra gente, né? Ah, só um golinho. E ainda Porque falar, isso aí é besteira. Isso é tome um besteira. golinho, não faz Ah, mal. fulano não fazia nada disso e teve. Então a gente tem que ser muito forte, sabe? É, É uma luta diária exatamente. contra a gente mesmo, né? Sim. Mas é o que eu falo, coisas piores nós passamos, né? Então agora a gente tem que lutar contra esses maus hábitos que a gente teve, né? Que agora a gente está lutando para não ter mais. E contra essas pessoas que ficam aí nos julgando, é só um golinho só não faz mal. Porque eles falam, um golinho só não mata, não. Aí É uma vez só eu falei bem assim para uma pessoa: o que que mata mais, um copo cheio de veneno ou meio copo de veneno? Ela falou os dois. Eu falei, então. E é assim é a vida, né? A gente tem o poder da escolha, né? Isso em tudo na vida da gente, com a alimentação, no dia a dia, né? Muitas vezes a gente erra, até no dia a dia, a gente erra sabendo que está errado e a gente faz errado, né? É, Porque Deus, ele poderia muito bem ter feito a gente perfeito, não deixasse a gente errar. Mas ele é tão misericordioso que falou: vou deixar o livre-arbítrio, né? Para a gente seguir a vida que a gente quer. é. E às vezes a gente opta pelo caminho errado. Só que eu acho que é um errado que quando você tá no erro parece que tá certo, né? Você Exatamente. tá tão convincente assim que você tá fazendo o que te satisfaz, que a gente tem uma falsa ilusão de contentamento, na verdade, né? Você sabe que tá errado, sabe que não faz bem, mas você continua. É como se fosse a gente criar um círculo vicioso dentro da gente. É que nem agora, tô indo na psicóloga, na terapeuta, porque eu acredito que eu já entrei em remissão pelo CA, sabe? Só que daí eu tenho medo que quando eu pensar, não, agora sumiu tudo, eu tenho medo de voltar a ser o que eu era antes. Então eu acho que a pior fase não é você entrar em remissão, é você se manter em remissão.
É você pensar, não, eu tô bem, tô praticamente curada, só que se eu brincar, vai voltar. Então, eu acho que esse momento que a gente vive é o pior de todos. Quando a gente acha que pode, mas na verdade sabe que não pode, né? Então, eu tô me cuidando, tô me corrigindo, tô me policiando, assim, bastante, até mesmo na fé, sabe? Eu não fico uma semana sem ir na igreja, porque eu penso assim, se eu ficar hoje, amanhã eu penso, eu já fiquei um dia, não vou ir. Então, é uma coisa que a gente tem que ser prudente, na verdade, né? A Kátia voltou, olha E... lá. Ô, Kátia, também. Sei. Ó, Kátia, fala pra gente, Kátia, o que você Então, fez para esse me momento ser desculpem um pelo, pouco mais leve? pois é, me desculpem pelo por ter saído por uns instantes aí, houve um probleminha ali, tive que resolver, mas já estou de volta. O importante é que você Pode voltou. repetir a pergunta, Eliane, por favor? Então, a gente está falando aqui o que cada um fez para manter esse momento, né, da doença, do tratamento, do acompanhamento mais leve, Com mais leveza, né? com mais leveza. O que É, é que você no fez? caso, eu procurei a, a ajuda, inclusive, de vocês, né? Que contou muito, muito bom, a gente sabia que tem que contar, pessoas que passam, entendem o que uma está passando, o que a outra está passando também, né? Porque às vezes você vai contar uma coisa dessa para quem nunca sentiu, na pele não entende, né? Como que é, o sentimento que é, né? A insegurança que a gente sente, né? Eu tinha muita insegurança, muita, tenho, porque todos nós temos, né, ainda, mas é menos, porque a gente aprende a ter mais fé, aprende tipo, a lidar com os nossos sentimentos, né, com cada um deles, na verdade, que é o que a gente precisa fazer e entender, e isso a gente, até com a Di mesmo, vem entendendo muita coisa, vem aprendendo muita coisa com a Fátima, com a Di, a Fátima também, sabe, vocês, cada história ensina uma coisa pra gente, né, cada uma de nós está passando por coisas assim que, lógico, que a gente não gostaria de passar, mas já que veio para nós, a gente tem que saber enfrentar, na verdade, com sabedoria, né, para não sofrer muito, porque senão, se a gente for se entregar, é pior, né, é bem pior, não dá para deixar assim, isso tomar conta. Eu não lembro qual das duas das meninas falou aí, mas isso não é nosso. Ele está em nós, mas não faz parte de nós. Eu tenho isso comigo, não faz parte da gente, né? Então, não faz parte da gente, isso vai uma hora ou outra dá um jeito, né? E a gente tem que ir levando o tratamento a sério, né? Fazendo de tudo que pode, porque daí até ouvi esses dias um relato do médico. O paciente perguntou para ele qual que era o pior câncer, tipo de câncer que existe, né? Que tem. Aí o médico respondeu para ele, o seu, né? Porque é o que você está vivenciando. Ele falou, lógico que existe, clinicamente falando, vários tipos, mas para a pessoa, o pior tipo que tem é o dela, porque ela que está vivendo aquele de momento, aquela situação toda, como um todo, né? Ela e família e tudo, porque o mundo da gente vira de ponta cabeça, né? Então é preciso saber lidar com isso. Eu não sei, eu tenho aprendido muita coisa com vocês, assim, porque na verdade a gente fica bem vulnerável, né? A tudo. Né? É E a complicado gente se mesmo. sente mais responsável pelo nosso bem-estar, né? Sim, com certeza. E a gente aprende a olhar as coisas também com mais amor, até assim, mais amor, que eu falo assim para você, com até uma folha de uma árvore que cai, a gente aprende a observar mais, dá mais valor na vida. Né? É isso. E você, Ieda, boa noite. Boa noite. E você, Ieda, o que você fez para esse momento ser um pouco mais leve? Muita coisa, uma mudança total, né? É, né? Uma mudança de vida, uma mudança de atitudes, de comportamento. Volta e meia, assim, às vezes eu esqueço, aí eu, não, ó, tem que dar uma segurada em algumas coisas. Eu esqueço. Não, tem que dar uma segurada, tem que pensar duas vezes, né? Nas atitudes, nas ações, porque a vida muda como um todo. Uma mudança radical.
mas dá para cada um ter que, né, respeitar os limites do corpo, e seguir em frente. Tomando. Eu fui visitar uma pessoa essa semana, a gente está observando, né? Às vezes o conhecimento e assim, essa ajuda de Fátima, de vocês. Às vezes eu não participo, mas eu estou lendo, por conta às vezes eu sou ocupada e tal, mas assim, eu vou acompanhando, e a gente vai observando e tende a melhorar, né? A nossa vida. Porque não é fácil para ninguém. É uma mudança radical. Cadê Fátima? Fátima não ela está aqui, está observando. São 3 anos, minha vida mudou. 3 anos de mudança total. Essa semana fez 3 anos, dia 4. 3 anos do início do tratamento da quimioterapia. Então, de lá para cá, a gente acaba se conhecendo mais, melhorando, saber dizer o que mudou muito a minha vida em relação a dizer não, né? Por aí vão os nomes. É. Vocês já pararam para pensar? Se eu quisesse, eu poderia fazer. O quê? Vocês já colocaram na cabeça de vocês? Que se eu quisesse, eu poderia fazer, mas ainda não estou fazendo. Eu acredito que em relação à atividade física, eu ainda tenho uma preguiça, gente. Em relação à alimentação, não. Em relação à medicação, essa questão do cuidado, né? De estar lendo, de estar assistindo, mudar, né? Mas em atividade física, eu continuo ainda com uma certa preguiça. Eu preciso melhorar. E a gente sabe que só depende da gente, né? Isso, em alguns pontos eu sei que eu melhorei, né? Até a questão de ver o outro. Como eu disse, quando eu acreditei aqui, foi caro, né? As pessoas não entendem, a gente só sabe quando passa. Então, assim, exatamente. Eu também para estar justificando também, a gente não deve estar justificando para o outro o tempo todo, né? Então, é uma coisa de cada um. Mas eu preciso mudar isso em relação ao. E diminuir também, acho que o ritmo do trabalho. Esses dias eu tenho extrapolado um pouco. Tem que dar uma. Preciso mudar em relação a isso. E vocês, meninas, vocês já pararam para pensar que a gente poderia, que a gente está precisando ainda mudar para melhorar mais? Ou vocês acham que já fizeram o que poderia ter feito? Ou tem mais alguma coisa que poderia melhorar? Eu tô caída. Atividade física, eu também sou bem falha. Eu faço uma caminhadinha ou outra, mas também sou bem falha. Também sou bem falha. Tenho que me policiar mais também. Eu preciso mudar, fazer mais atividade física, preciso parar com o comodismo, porque depois que eu descobri esse diagnóstico aí, eu parei com as minhas coisas, meu mundo parou, assim, até que eu vi, né, um resultado, uma melhora, assim, e preciso mudar a alimentação, mudar a parte de exercícios, assim, e também preciso mudar saber controlar os meus sentimentos de ansiedade, essas coisas assim, preciso controlar todos eles, esses sentimentos, assim, sabe? Porque esses sentimentos são momentâneos, mas faz muito mal pra gente. Eu acredito que, não sei, a causa, só Deus sabe, nem médicos sabem a causa, por que vai parar na gente um câncer, né? Mas eu acredito que no meu caso foi assim, eu tenho a impressão dentro de mim que foi muito estresse envolvido, sabe? Muito estresse de trabalho, de filho, é uma vida muito corrida, mas em algum momento assim, da minha vida, o meu corpo, como diz, falou, pare, e foi esse o momento. Então, hoje eu estou diferente. Eu já penso em trabalho, sim, mas eu penso também na minha saúde, penso em todo mundo
não é egoísmo nenhum da minha parte, eu acho eu pensar um pouquinho em mim agora, sabe? Eu estou passando por essa fase depois. E também eu ajudo, gosto muito de ajudar as pessoas no que eu posso, tá? Se eu pudesse, eu ajudaria muita pessoa assim, a se cuidar. Se eu tivesse, assim, alguém que precise de mim, com certeza eu jamais iria, sabe, dizer para uma necessidade assim como essa, sabe? De ajuda, no caso desse. Se eu pudesse, eu ajudaria mesmo, muita gente. Tivesse o meu alcance. E é isso. Eu estou fazendo Pilates, pretendo agora, semana que vem, começar a fazer academia ou caminhada, e pretendo fazer 1 hora de exercício físico por dia. Mas eu acho que a gente tem que se policiar. Eu também era bem nervosa, que nem a Kátia. E agora, quando eu vou fazer as coisas, que nem antes, se eu não começasse a limpar a casa, eu tinha que terminar tudo naquela hora, sabe? Agora eu penso, não, eu posso deixar um pouco para depois, eu vou limpar agora, amanhã eu limpo ali. E tem coisa que a gente tem que pensar que não vai mudar. Se você se matar, se você fizer tudo hoje, se você não deitar, não dormir um sono, não vai mudar se você parar para tomar um chimarrão, se você... Não vai mudar. A gente vai limpar a casa depois, vai limpar amanhã, vai... O estresse do dia a dia, eu acho que não vale a pena, sabe? Até na terapia eu estou aprendendo que muita coisa a gente traz que é bagagem dos nossos antepassados, na verdade. E eu até não acreditava, eu gosto muito de café passado e pão batido. E a mãe sempre dizia, credo, André, você parece uma velha fazendo café passado. Eu lembrei que o café passado eu tomava quando eu era criança na casa da minha bisavó. E ela fazia pão batido e café passado. Então, tem coisa que a gente traz que não é da gente. Só que como a gente traz até mesmo do ventre da mãe, a gente traz como se fosse uma coisa rotineira. Que você tem que ser, que nem da família do meu pai, eles eram extremamente, assim, perfeccionista, trabalhador, trabalhar sol a sol. Eu trouxe isso comigo, que eu tinha que trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite. Hoje eu tô tentando deixar isso para trás. Entender que eu sou outra pessoa, eu não tenho que fazer tudo o que o meu pai, o que os meus avós faziam. Porque hoje é uma realidade diferente. Porque mesmo que a gente não... Ninguém cobre a gente. A sociedade cobra. É a mesma coisa, ninguém vai chegar e dizer, ó, tu tá gorda, você tem que ficar magra. Mas você vê a vizinha magra, a outra vizinha magra, você pensa, por que eu tô gorda? Eu vou fazer uma dieta. Então, muitas coisas a gente não precisa se condenar tanto se a gente não conseguir. Às vezes pensa, mas eu tô em processo de desenvolvimento disso, sabe? Mas é uma coisa que eu acho que eu poderia fazer mais e eu não tô fazendo ainda do jeito que eu quero. Mais alguém para falar o que a gente poderia estar melhorando, o que ainda falta para a gente ter uma qualidade de vida melhor? Eu falto melhorar muito, sou muito preguiçosa para se levantar, para ir fazer caminhada, para sair, sabe? Estou ficando aquela pessoa que quer estar em casa, quer estar deitada, fazer alguma coisa dentro de casa. Eu estou sem muita, assim, expectativa de vida nessa parte. Estou, assim, bem relaxada, aquela preguiça total. Então, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer uma caminhada, porque também eu tenho muita depressão. Então, a caminhada me faz muito bem. Sair, encontrar com alguém, dar uma volta na praça, é uma coisa que eu gosto, mas assim, eu gosto, mas eu não quero ir, sabe? Não tenho aquela coragem, daquela preguiça, acaba não saindo. É isso que eu tenho que melhorar, eu tenho que... Acho que é assim, porque depende de mim. Eu não posso esperar que o outro me leve, né? Que o outro me convide. Eu sei que eu tenho que ter iniciativa para ir. Porque eu não vou pensar, vou esperar pelo outro. Eu estou errada, porque eu estou nesse processo. Eu espero que alguém convide para ir.
E eu sei, se eu botar um tênis e sair, eu vou gostar, porque eu gosto de me encontrar com pessoas, conversar, dar risada, sabe? Mas, assim, para sair a pé, eu estou muito preguiçosa. Eu estou precisando de um bom puxão de orelha. Mas você vê, o bom é que cada um de nós sabemos aonde a gente está errando, né? Olha, A gente não tá aqui falando, não, tá tudo bem, eu tô fazendo tudo certo, né? A eu gente também estou sabe, errando, viu? Ó, também tá estou vendo? errando. Sabe o que eu preciso? Eu preciso me divertir mais. Eu preciso ter um tempo mais para mim. Eu falei dessa semana, assistir filme, fazer alguma coisa que goste. E aí eu preciso reservar pelo menos meia hora do meu dia para poder fazer. Eu gosto de pintar, eu gosto de ver filme, eu gosto de ler. Então, mas eu estou fazendo isso de trabalho, por trabalho. Eu assisto vídeo para trabalho, eu estou lendo vários livros para o meu trabalho, mas eu não estou lendo para espairecer, para distrair. Isso é importante também, a gente não pode deixar de fazer. Então, está merecendo puxão de orelha. Hoje eu Mas aí, fui... Diane, já pode falar, tá Kátia. falando? Não, queria comentar com vocês, só que hoje eu conversando com o médico da radioterapia lá, no meu caso, então daí foram 20 sessões que chegaram analisaram, né, os exames e tal, conforme manda o protocolo deles lá, e daí são 20 sessões que tem que fazer, e mais um exame, aquele o nome do exame agora, da cabeça, como se fosse ressonância, mas é um outro, não é ressonância. É igual ressonância, sabe? Tomografia? Tomografia, esse mesmo, para fazer a marcação, né, da mama. Daí ele olhou a cicatrização, que a minha cirurgia é bem recente, sabe? Ele olhou, tá tudo ok, tudo bem, assim, sabe? Mas são 20 sessões daí que eu tenho que fazer, 20 dias, a fio. Daí, para mim foi pedido isso, por enquanto, né, foi pedido 20 sessões de rádio, e daí a doutora falou que também que é o tratamento hormonal, né? Daí esse é outra médica que passa, né? Mas então, daí tô nesse caminho agora de fazer as 20 sessões lá, em busca da cura, né? Total, se Deus quiser, né? E com fé em Deus, Sim. a cura é certa. Com fé em Deus. Não é? É assim, Deus é tudo pra gente, né? A gente sem Deus não é nada nessa vida, né? Verdade. E eu sou feliz, sou grata também, isso eu não posso deixar de falar, porque, com a graça de Deus, a gente está conseguindo ter um tratamento. Todas nós, né? A gente está encaminhada no tratamento, né? E tem pessoas que não conseguem ver antes a tempo, né? Que está doente, quando vai ver já está muito ruim. Então, a gente tem muito mais que agradecer do que reclamar, né? Isso também eu aprendi com você, sabe? Que antes eu reclamava por tão pouco, quando na verdade eu tinha tanto, né? Tanta saúde, tanta coisa, e tenho ainda, graças a Deus, nós temos. Mas eu aprendi a agradecer todo momento a Deus pelo ar que eu respiro, sabe? Na verdade, para vocês. E a gente, às vezes, não olha, né? Só olha o lado negativo das coisas, como diz. Não olha o que a gente já conquistou na vida, né? De tempo, de idade, de tudo, porque a gente chegou até nessa idade agora que aparentou algum probleminha, a gente já viveu muitos anos bem, né? Saúde, tudo. Então a gente tem que se ajoelhar e agradecer a Deus por tudo. Né? Você vê, na verdade, essa doença fez a gente ser mais grato, né? Sim. Ver a vida com outros olhos, agradecer. Hoje eu vejo as coisas que eu antes não valorizava. Hoje eu valorizo tudo. Que nem eu falei para Sabe? você, uma folha que cai, que eu aqui na minha casa eu tenho, onde eu moro aqui, tem pode ser que tem uma fauna e uma flora pro lado
atrás da minha casa, que, de tanto bicho que tem, coisa. Eu fico olhando nos dias, coisa que eu não tinha tempo para parar e observar. Hoje eu vejo. Eu vejo Eu até as também. florzinhas nascer. Uma Assim, borboleta, um pássaro. sim, e tudo isso o que é? É dádiva divina, né, que Deus criou, né? Assim, a gente tem que parar um pouco, porque eu, desde os 13 anos de idade, meu trabalho, você imagine, até agora, foi quando eu descobri esse diagnóstico aí que eu parei. Então, se veja bem, quando foi que eu vivi? Então, eu vivi só para o trabalho mesmo. Hoje eu vivo diferente, eu vivo por mim, mais pela minha família, pelas pessoas que a gente ama, né? Incluindo vocês, que moram no coração da gente, mesmo não conhecendo. Esses dias eu passei em São Paulo, meu marido viaja, né? Aí eu fui viajar com ele, passei em São Paulo, pensei, mas eu não lembro qual delas que é daqui, para me dizer um oi. Dizer que estou passando aqui. Acho que é ele. Eu e a Di. É, olha aí. Então, daí, e assim vai, mas a gente tem que procurar o que nós temos de melhor dentro de cada um de nós, né? Eu acho que é isso. É. O bom do nosso grupo é porque a gente de tudo que é canto. Imagina eu aqui no Ceará, no Olha, interiorzinho pequenininho, né? E, e a gente conversando, tendo essa troca, que isso é muito bom. Isso só me faz, assim, crescer espiritualmente, mentalmente, tudo. Eu sou muito grata a cada uma de vocês, porque eu acho que o grupo só faz a gente crescer e arranjar mais experiência. é verdade. Sim, com certeza. Essa troca de experiência é muito gratificante. E o melhor, sabe o que é? É porque eu já sou velhinha, né? Eu Uhum. hoje, com 69 anos, conversando com vocês, que são as meninas na minha frente. Olha, eu tenho uma amiga terapeuta, estão me ouvindo, né? Eu tenho uma amiga terapeuta maravilhosa, eu amo de paixão. Ela tem 81 anos. Maravilhosa! O sonho dela, ela quer ter o site dela aí, né? Para falar com essa turma, né? Essa turma aí da melhor idade. Mas maravilhoso, eu estou muita honra. Né? Eu quero chegar lá, né? A gente quer, né, Kátia? Como é que a gente chega lá, né? Parecido Nós também. queremos, nós chegar lá com essa, como diz o estado, assim, bonitona, tranquila, assim, nem você chegar lá nessa idade, a gente chegar bem assim, Graças vai ser a muito Deus, bom se vocês agradeço a conseguirem chegar Deus. lá, viu? Eu ainda vou minha consulta toda sozinha, via vou a Fortaleza, que é 200 quilômetros da cidade, vou sozinha, mesmo que às vezes ele diz assim, eu ainda quero ser independente. Isso para mim é independência, eu ir sozinha. Olha, a medicina está muito avançada, né, pessoal? Verdade. A medicina é muito avançada. Eu não duvido que a gente chegue até os 100, né? Estava dizendo aqui, Andréia, aqui que eu tenho uma das minhas melhores amigas terapeutas, tem 81 anos. Sim, hoje é a longevidade, né? Qualidade de vida. Minha sogra tem 91. Sim, a Olha avó do só. meu esposo tem 90 também. Parece que tem 70. É um Olha amorzinho, só. né? Que Ela tá maravilha. lúcida, entende tudo, conversa como normal, como se ela não tivesse. A gente tem um senhor aqui na cidade, ele tem 101 anos. E ele vai no mercado, ele compra ração para os cachorros dele, ele compra carne. Daí outro dia ele fez aniversário. Pediram para ele o que ele fez para viver tanto. Ele disse: eu aprendi a viver com tudo que Deus me deu. Se eu tinha dinheiro, eu vivia com dinheiro. Se eu não tinha, eu vivia sem. Ele disse.
Se eu tinha o que comer, eu aprendi a viver comendo. Se não, se eu estava com fome, eu aprendi a viver com a fome, ele falou. Achei bem interessante, né? E ele vive tranquilaço ali, 101 anos. Olha só, né? Mas a André falou uma coisa interessante. E de que forma? De que forma a gente quer? A gente quer viver bastante. A gente quer chegar lá, chegar nos 80, nos 90, mas como, né? Como que a gente pode chegar? Olha só que interessante. Qual é o segredo? Como que a gente pode ter essa longevidade? E realmente poder ter uma boa saúde, porque a gente quer chegar com saúde. Ter uma boa saúde, levar essa experiência do câncer, né? E aí, da nossa história, levar para a posteridade, como a Aparecida falou, olha, está ajudando pessoas, é um exemplo aí na cidadezinha dela, ela mora numa cidadezinha de interior aí, então, como que nós podemos fazer isso? De que forma? Por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui, está junto, está crescendo, trocando, e se ajudando. Esse é um dos motivos do nosso projeto, da gente pensar assim, peraí, como que nós vamos fazer? Como que nós podemos fazer juntas? Porque nós também somos pacientes oncológicas. A Fátima também é paciente. Então, como que nós podemos fazer? Eu também estou aprendendo com vocês. É maravilhoso isso. Então... E aprender, aprender, eu falei esses dias que a gente aprende, não pode guardar para a gente, né? Tem que sempre repassar. E a gente convivendo assim, nem eu vou, quando eu vou ao hospital, que eu me trato, ele é referência aqui do nosso estado aqui, sabe? Nesse tipo de tratamento. Então é muita gente, a gente vê muita história, a gente conta muita coisa, mas a gente também conta as coisas que a gente aprende. Então é como diz a Di, é uma troca com pessoas que a gente nunca imaginou que um dia a gente passaria pela vida da gente, né? E isso é muito gostoso, porque a gente conhece pessoas assim que vão ajudar a gente sem a gente conhecer e sem, digamos assim, sem querer nada em troca, né? Não é a base do toma lá da cá, né? Digamos assim, porque é uma coisa assim de informação, né? Troca de informação. Informações é muito bom, porque tem tanta coisa que a gente, quando descobre essas coisas, eu não sei vocês, mas eu fiquei numa ansiedade que tem fim, assim, sem chão. Então, daí até você vê que eu não conseguia falar a palavra câncer. Logo, quando eu vi carcinoma nos meus exames, eu não conseguia mencionar isso, essa palavra. Eu tinha medo da palavra e hoje eu não tenho Aí, mais. meninas, desculpa. Tem problema. Eu não tenho mais medo, assim, de comentar, de falar, assim, sabe, de dizer. Eu tinha medo de mencionar a palavra. Vocês imaginem o quanto que fiquei, assim, abatida, né? Eu não conseguia falar a palavra. E hoje não. Hoje eu não sinto mais isso, sabe? Porque a gente sabe que não é só a gente que passa por isso, que muitas pessoas estão passando pela mesma coisa que a gente, e às vezes muito pior que a gente, né? Então a gente tem que olhar para trás, ao lado, para trás e na frente, né? É tudo, né? Na verdade. Sabe, acho assim, só a gente não tá hospitalizada, né? Não tá se alimentando por sonda. A gente já tem muito o que agradecer. É verdade. Muito o que agradecer. Uma vez eu fui fazer uma tomografia, aí chegou a mulher lá bem debilitada numa cadeira de rodas, sabe? Bem debilitada mesmo, bem emagrecida. E aí ela olhou para mim, né? E a gente começou a conversar e o dela também era câncer de mama, metastático. Sabe? Ela tá bem debilitada mesmo, na hora, assim, por dentro. Eu já comecei, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, sabe? Por eu estar bem, porque eu estava lá para fazer um exame, mas eu estava ótima, andando, falando, fui de trem. Ela não, chegou numa cadeira de roda. É isso que a gente tem que ver, né? Tem que olhar para esse lado e ver que a gente está sendo muito abençoada, né? Tendo muitas bênçãos, né? Só de estar, como você falou, em pé, né? Diante da situação dessa, a gente está em pé, né? E se for olhar bem para o lado,
né, olhar para trás, como eu falo, para os lados, tem pessoas que realmente sofrem com isso e não têm a chance que a gente tem, né? Que nós, na verdade, nós estamos tendo uma chance de um tratamento, de um diagnóstico precoce, né? De saber. Tem muita gente que é leigo. Eu conheço as pessoas que tiveram essa doença leiga, foi descobrir muito tarde, sabe? Esse problema. Então, a gente tem que agradecer a Deus já está onde está o tratamento da gente, a altura que está. Então, assim, de certa forma, lógico, assim, essa doença nos ensinou muita coisa, né? Teve o lado ruim, né? Mas também teve o lado bom. Que a Daí gente aprendeu muita coisa. Daí vão chamar nós de maluca, mas de que lado bom que tem um câncer. Mas o lado bom da gente ver a vida com outros olhos, né? Aprender a agradecer. Exatamente, muito bem. Sim. Porque se aprender a gente a agradecer, assim, aprender a ser tem um lado grata. bom. Essa doença tem um lado bom, é capaz, nossa, a pessoa é capaz de falar, não tá ficando doido. Nossa, é louca, né? É louca, já enlouqueceu. Que maravilha, Kátia, olha, hoje você vendo por esse lado, olha que maravilha. Você ouvindo da gente, tem um lado bom de tudo que a gente está passando. Então, pois é, mas aí eu estou falando para você vê quanto que o lado bom é melhor até que o lado ruim. Uma hora, um dia, a gente vai poder falar isso com mais alegria, falar, olha, né? Falar, eu estou curada, falar, isso daí vai servir de testemunho mais além. Aí. Vai, com fé em Deus, vai sim. Né? Eu sempre penso que a gente tem que agradecer, mesmo que seja difícil. Eu trabalhava no hospital, faz uns 2 anos que eu saí, no hospital que eu me trato hoje. Então, eu passava no corredor lá da oncologia. Toda vez eu passava 2, 3 vezes por dia, eu rezava, sabe? Eu pensava, ai meu Deus, eu morria de medo do câncer. Eu tinha muito medo, porque a secretária que ficava do meu lado, assim, ela atendia os pacientes oncológicos, sabe? E muitos nem desmarcavam a consulta quando a gente sabia que não vinha, já sabia o que tinha acontecido, né? E daí, quando eu fui na primeira consulta, foi muito difícil para mim. Uma, porque eu sempre fui alegre, né? E daí, todos meus colegas passavam ali triste, né? Com a cabeça baixa, e eu pensava, meu Deus, eu dizia pro meu marido, será que as pessoas estão rezando por mim, os que estão passando ali, sabe? Ai, aquele dia para mim foi... E tinha uma anã, eu nunca mais esqueci dela, com câncer, acho que era de mama. E ela tava careca, e ela trepava em cima das mesas e pulava, e fazia todo mundo dar risada. Eu falei pro meu marido, eu disse, Felipe, será que ela sabe o problema que ela tem? Eu disse, como é que pode ser feliz essa pessoa desse jeito? Eu só sabia chorar por fora e por dentro. Ele disse, nega, um dia você vai aprender que a felicidade está dentro da gente. E hoje eu sei, sabe? Tipo, eu vou fazer quimioterapia quando eu ia, como se eu fosse sentar numa padaria e tomar um café, sabe? Tipo, eu não ia pensar assim, triste. Primeiro eu levava uma Bíblia, depois eu pensei, vou pegar a Bíblia no telefone, lia a Bíblia, escutava louvor. Eu tirava tempo para falar com as minhas amigas, que fazia tempo que eu não conversava. Tipo, eu conversava com as vizinhas do lado para ver como é que elas estavam. Teve um dia que eu levei uma Bíblia para cada uma, sabe? Fiz um lanche para todo mundo comer, levei uma mensagem. E aquele dia, para mim, foi... Eu disse pro meu marido, todo mundo chorou, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, sabe? Eu disse, eu tive certeza que as pessoas que têm câncer não são escolhidas para sofrer, sabe? E eu acho que a gente é escolhida para a vitória, sabe? Por mais que a gente não chegue no final do tratamento, sabe? Aquele dia eu tive certeza que as pessoas que estavam ali, se morrer, o céu tá aberto, sabe? Porque, e se viver, eu acho que a gente vai viver diferente. A gente vai viver a vida que muitos não vão viver, sabe? Porque não tem como você dizer que as pessoas que estão ali naquela sala vão ser castigadas, estão sendo castigadas, sabe? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente recebeu, na verdade, um presente que muitas pessoas nunca receberam e nunca vão receber. A gente recebeu, tipo,
uma prova que a gente está lutando, que a gente está ensinando, que a gente está aprendendo. Que nem aqui a cidade tem 2.000 pessoas, então eu nasci e me criei aqui. As pessoas às vezes dizem assim, Andréia, ontem tu tá com um problema, eu me lembrei de você, eu pensei, não, eu tenho que ser forte, como que a Andréia passa por tudo? Sabe, tem um senhorzinho, o seu João, ele vem no meio do sol com 2 litros de água que ele colocou para benzer na televisão para mim tomar, sabe? Tipo, outro dia eu disse, eu nunca tive a geladeira tão cheia que nem agora. Porque um diz que eu tenho que comer pão, outro que tem que comer beterraba, outro fígado de gado, outro não sei o quê. E as pessoas trazem, a gente vê como tem gente de bom coração, sabe? A gente vê, assim, como que nem tudo tá perdido, tem gente que nunca vai ver isso. Aquele dia que eu levei o lanche, sabe? As pessoas, Andréia, eu posso levar um pedacinho de bolo para comer na estrada porque eu moro longe. Hoje eu tô sem dinheiro, sabe? Eu vi. Às vezes a gente pega um pedaço de bolo porque fez hoje para comer amanhã e joga fora, sabe? Tem tanta gente que queria tudo para comer, sabe? A gente reclama dos filhos, tá gritando. Tem muitos que os filhos perderam os filhos, sabe? Ai, eu assim, pô, eu não reclamo, eu não tenho o que reclamar, sabe? É bem como diz a Kátia, às vezes eu penso, deve me achar louca, sabe? Só que a gente tem tanto para agradecer, sabe? Eu acho que tristeza mesmo é uma mãe perder um filho, sabe? A gente, tanto que não seja os filhos da gente, a gente tá aí. E eu sempre digo, eu quero deixar para minhas filhas que elas tiveram uma mãe guerreira, sabe? Mesmo se um dia eu não estiver aqui, que elas dizem, não, a minha mãe me ensinou a ser forte, a minha mãe ensinou que mesmo quando estiver na pior, ela tem que estar ali, sabe? Eu não posso desistir porque a minha mãe não desistiu. Então, eu acho que a gente tem muito, sabe? Tem muito que pedir para Deus força, sabe? Eu agradeço as pessoas que eu conheço sempre. Eu ajudo as pessoas, que nem essa semana faleceu um que eu estava ajudando, né? Eu nem conhecia, daí a esposa dele veio me conhecer, ela disse, Andréia, muito obrigada. Ela disse, porque é tão difícil encontrar uma pessoa que ajude a gente, sabe, nesses momentos. Eu mesma, Deus selecionou meus amigos, sabe? A gente tinha um grupo que só fazia janta uma semana em cada casa. Faz 6 meses que eles não me mandam mensagem para ver se eu sou viva ou se eu tô morta, sabe? Tem gente que eu conhecia de rua, assim, de dizer oi, que reza por mim. Eu tenho um altarzinho aqui no quarto só de santinho que eu ganho, sabe? Tipo, eu ganho santinho, eu ganho rosário, eu ganho água benta, eu ganho flor que eles vão na capela e trazem. Tipo, para mim, só isso já vale a pena, sabe? A minha mãe diz, Andréia, você não é evangélica? Eu disse, sim. Só que eu acredito no sentimento das pessoas que trazem, sabe? Que nem aquele senhorzinho que me traz a água, eu não consigo terminar a água dele, sabe? Porque cada vez que eu vejo o litro da geladeira, eu penso, eu vou encher de novo, sabe? Mesmo que seja uma água da torneira, sabe? Eu vou tomar pela fé que ele teve, sabe? E assim, essa doença, eu falo por mim, mas eu acho que vocês vão se identificar também. Mostrou quem são os nossos amigos verdadeiros, né? Uhum. Porque no meu caso, muitos amigos próximos se afastaram e muitos afastados se aproximaram. É que tem gente que gosta do que a gente tem, do que a gente oferece, do que a gente. Só que como a gente tá naquele círculo, a gente não consegue ver, Exatamente. né? É a mesma coisa, eu falando com a minha sogra outro dia, disse, Dona Juscelia, quem cuida da gente é o marido da gente. Pode ser um caco que for, né? É aquele que tá ali para limpar o vômito, é aquele que tá ali para comer junto. Até os filhos da gente não conseguem acompanhar tanto, né? Verdade, Eu vejo, verdade. pode ser nem que seja, até minha sogra outros dias falando separar, eu disse, eu não vou separar. O Felipe sabe que eu vomito, que tem que limpar, que tem que fazer quimioterapia, eu disse, até treinar outro vai demorar muito, né? Então, eu aprendi a valorizar até isso, tem defeito, joga as roupas no chão, mas e as qualidades que a gente não via? Nem fala. Né? E as qualidades de conviver, de ajudar a gente em tempo integral, né? Eu fico muito triste quando eu vou no velório de uma pessoa velha, sabe? Que fica o outro. Eu fico muito triste. Porque eu acho que quando a gente tá junto, assim, é a metade do outro já. Sabe? Mas Deus mesmo fala, né, gente? É uma só carne, né? A gente vira só um.
que eu fico A gente é triste, eu uma penso, só meu Deus, carne. outro dia a gente foi, eu disse pro meu marido, como que ele vai viver sozinho sem ela, sabe? E coisa que a gente pensa, ah, porque o meu marido hoje aprontou, tomou um porre, é ruim, não. Ele errou do jeito que a gente erra, mas é ele que vai estar ali, sabe? É os filhos da gente, as pessoas que querem bem, as pessoas de bom coração. Então, eu acho que tudo é um aprendizado pra gente, né? Aí, às vezes, eu fico, E, de certa forma, nos une sim, mais, né? Pelo menos no meu caso, nos uniu ainda mais. às vezes eu fico pensando, eu tenho 30 e poucos anos, eu penso, meu Deus, eu já tenho história. Imagina uma pessoa de 70, né? Imagina se a gente for falar com a dona Aparecida, tudo que ela não tem para contar, né? Tipo, coisa assim que a gente não imagina, né? Que a gente... Agora a gente tá fazendo uma festa para os meus familiares, tem 200 pessoas, sabe? Mais ou menos. Tipo, a gente vendo as histórias dos meus bisavôs, como eles davam importância para coisa que hoje, tipo, a gente é nada, né? A gente tem um carro novo, a gente quer outro. Antes eles andavam a pé, andavam a cavalo, de carroça e andavam felizes, né? Hoje a gente só trabalha atrás de carro, de status, de coisa que não tem valor, né? É. Para mim foi bem... Eu não sei até quando eu vou pensar assim, né? Mas eu acho que a gente tem que ver que tem um porquê atrás de tudo, né? E hoje em Gente, dia, televisão, celular, tá afastando muito a família, né? Afasta demais. E no tempo dos nossos avós não existia isso, a gente via que tinha união, a família comia na mesa, todo mundo junto. E a gente tem que resgatar esses valores, né? E isso era outra realidade que a gente vivia, né? Tipo, hoje a gente só pensa em dinheiro, em trabalhar, isso e Em aquilo. trabalhar para E comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma TV, comprar um celular. Daí compra aquele não tá bom. hoje a E doença compra faz a gente aquele e não tá parar. bom. Se fez a gente parar. Hoje eu me vejo, tipo, eu gostava de comprar roupa, não sei o quê. Eu penso, não, em vez de comprar roupa, eu vou comprar uma fruta, eu vou comprar o meu remédio. Eu quero ficar viva, que roupa que eu vou vestir não me interessa. Se Ou eu quem então vou achar que tá guardar esse ruim, me dinheiro dê para me fazer um uma. passeio com a minha família. Hoje a gente tem oportunidade que muitas pessoas não têm. Aí, Tem gente que é rico, Exatamente. que é tão pobre que só tem dinheiro, como você fala, né? É. Então Deus deu uma oportunidade da gente viver diferente, né? Outro dia eu sempre colocava fora as florzinhas que estavam morrendo, porque eu adoro flor, né? E daí outro dia a Carol, minha filha, mãe, não vai botar essa flor tá morrendo? Eu disse, não. Porque se tivesse me colocado fora quando eu tinha 1%, eu não tava aqui. Comecei a me olhar, tá ali a florzinha brotada, sabe? Porque às vezes a gente dá importância para só as coisas boas. E não é assim. A gente tem que dar importância para o pequeno, para o nada, para o 1%. Porque se todo mundo fosse correr atrás só do belo, do caro, muitas coisas que têm valor hoje a gente passaria despercebido, né? Ai, só pude voltar agora. Não tem problema, o importante é que você está aí, muito feliz que você está de volta. Eu vou contar um testemunho da minha tia. Essa semana, ela me ligou até chorando. Fiquei tão feliz por ela. Minha tia, ela teve câncer de mama 2 vezes. Teve em 98 e teve em 2012, né? E até então sempre em tratamento, né? Porque a gente sabe como é que é. Aí agora, segunda-feira, ela passou em consulta, levou todos os exames. A oncologista deu alta para ela, né? Oh, que bom. oh, que Falou assim, ó, bom. a oncologista falou para ela, se sinta-se curada, né? A senhora não precisa agora passar comigo uma vez por ano só, né? Ou a senhora escolhe, né? Ela falou bem assim, a senhora escolhe, ou quer passar com a oncologista ou quer passar com o mastologista. Aí minha tia falou assim, vou passar com a senhora mesmo. Ela falou assim, mas só passar por passar, porque a senhora tá de alta, sinta-se curada. O anastrozol que a senhora toma, não precisa tomar mais, né? Termina a sua cartela que a senhora está tomando e a senhora está de alta. Parabéns, a senhora está curada. Aí a minha tia me ligou chorando, né? Ela é irmã da minha mãe. Essa minha tia. Minha mãe também faleceu de câncer, né? E essa minha tia tá aí. Ela falou:
Fia, eu chorei tanto, tanto. Eu também fiquei tão feliz com essa conquista dela, porque desde 98, né, na luta, e agora Deus a curou, né? E aqui eu estou compartilhando com vocês. E a nossa hora vai chegar também. Se Vai Deus sim. quiser. Nossa hora Olha também quem vai tá aí, chegar. Viviane. Olha só, a Poliana chegou. Poliana. Boa noite, Poliana. Eu acho que a gente, claro que é o câncer, sabe? Eu leio tudo sobre câncer. Eu assisto documentário, eu sigo médico, eu faço, sabe? Eu acho que o câncer é uma doença da alma da gente, sabe? Que quando você não resolve os problemas que a gente tem interno, problema espiritual, você acaba não se alimentando, você não se valoriza, você não se perdoa. A gente às vezes toma atitude errada e a gente não consegue se perdoar e não admite que você tem aquela mágoa às vezes da gente mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar o perdão, buscar ver o que a gente errou. Eu quando eu descobri, as pessoas que eu achava que eu tinha magoado ou que me magoaram, eu fui uma a uma e pedi perdão, sabe? Eu procurei me perdoar, procurei ver o que eu tinha feito de errado comigo mesma, porque às vezes a gente toma atitude até pensando que tá certo, porque ninguém erra pensando que vai errar, né? E a gente acaba se deixando para trás. A gente acaba, ai, porque depois eu resolvo, ou ai, porque eu vou perdoar, porque eu vou aceitar, só que aceita de boca para fora, né? Então eu busquei, tipo, mudar tudo isso, estou buscando ainda. É uma coisa bem difícil, né? A gente se olhar para dentro da gente e ver o que a gente está fazendo de errado. Às vezes a gente está se matando, né? A gente está tomando veneno que a gente mesmo prepara. Então, eu acho que o câncer é uma forma da gente se ver. O que eu fiz? O que eu estou fazendo comigo? Né? Porque eu acho que o pior pecado não é o que a gente faz contra os outros, é quando a gente faz contra a gente, né? Então, eu acho que perdoar os outros é mais fácil do que perdoar a gente. A gente, às vezes, coloca a felicidade como se fosse uma coisa tão longe, mas a gente esquece que tá dentro da gente, né? E é difícil a gente se colocar em primeiro lugar quando tem tantas responsabilidades, né? Tem tanta coisa, tem tantas obrigações, na verdade, que a mulher tem. Outro dia a gente estava fazendo químio, e daí uma senhorinha olhou e disse, André, tu viu que só tem mulher fazendo químio? E eu disse, sim. Eu disse, quando os homens querem sair, eles pegam, viram as costas e saem, né? A gente, se um amigo convida para sair, primeiro tem que dar banho no filho, fazer a comida pro marido, o janta, tem que limpar a casa e ainda sai preocupada, né? Eu disse, eles viram as costas e saem. Se a gente ficou chorando, esperneando, eles vão. Porque eles se priorizam, a gente não se prioriza, né? Daí a gente fica inventando desculpa, eu não vou ir porque isso, porque aquilo. Porque, na verdade, a gente não aprendeu a ser feliz, a correr atrás do que a gente quer. E quando a gente fica do jeito que a gente tá, a gente pensa, não, hoje eu vou me dar o direito de sair, hoje eu vou fazer minha unha, hoje eu vou sentar no sofá, vou erguer as pernas para cima, vou tomar um mate, não preciso de dinheiro para ser feliz, né? Tanto que nossos avós, eles eram felizes e não tinham dinheiro, a maioria. Eram empregados e eles eram felizes, eles davam atenção para os filhos. E as mulheres saíam, tomavam chimarrão. Mesmo que não tivesse dinheiro, elas faziam os próprios vestidos, né? Para se sentir bonita. E a gente não faz isso por a gente. A gente muitas vezes acha que tem que ter dinheiro, tem que mandar fazer a unha, tem que ter um vestido caro. Não é assim. A gente tem a felicidade dentro da gente. É a família, é a gente mesmo, né? É sair, às vezes a gente pensa, eu tô com pena de deixar meu filho para sair com meu marido. Só que se a gente for pro hospital, os filhos ficam. E por que pra gente se divertir, a gente não deixa eles e vai? A gente tinha um sonho com meu marido, sempre foi de ir para Roma, não sei, o meu marido que nem. E a gente nunca saía para não deixar as meninas sozinhas. E não temos dinheiro também, né? Daí eu fiquei
3 dias no hospital, a gente gastou 20 mil reais, porque se não fosse particular, não tinha, a gente não tinha dinheiro. Ficamos 3 dias sem a nossa filha e a gente tá vivo. Agora, se fosse para pegar o dinheiro pra gente viajar, pra gente fazer uma coisa, a gente não teria, né? Então, eu acho que vale a pena a gente parar e pensar na gente, sabe? Desculpa, só tô eu falando. Não, mas é o que você falou, aí entra a nossa responsabilidade sobre nossos atos, né? A gente tem que fazer diferente, a gente tem que fazer acontecer. Eu fui Só na depende terapia da essa gente. semana, daí, até falando, né? Porque eu não gosto que dê doce pra minha menina, né? Porque ela é gordinha. Daí eu falei pro terapeuta, ele disse, como meu marido dá, né? Ele disse, se der, e der uma dor de barriga nela, você diz, agora você vai trocar ela, vai levar ela pro médico e eu vou deitar. Deve ser difícil fazer isso, né? Sim. A gente tem a mania de ser isso que tem que fazer. Cada um tem que arcar com as consequências dos atos. Não é só a mulher. Se todo mundo come, todo mundo suja, por que a mulher só limpa? Por que só a mulher tem que ficar com os filhos? Todo mundo pode ficar. A avó pode ficar. Ele diz, filho nenhum vai morrer de posar com a avó 2, 3 dias. Ele disse, se você tem boleto, paga. Se não tem dinheiro, não paga. Paga amanhã. Se você quer comprar um batom hoje, compra. O boleto você paga amanhã. Mas não deixa de viver, sabe? Às vezes a gente deixa de viver. Só correndo atrás de coisas que às vezes não tem valor, né? Quando a gente casou, daí eu queria muito fazer uma casa para minha filha, sabe? Porque eu só tinha um. E eu dizia, Felipe, a gente vai morrer, pensando em morrer com 20 anos. E ela vai ficar sem nada. E eu disse, tem que ter pelo menos uma casa, né? E a gente correu e foi construir a casa. E quando eu descobri o câncer, a médica disse que não tinha cura, que o tratamento era 40, 70 mil, sabe? Não tinha cura. Quem que vai ter 70 mil por mês, né? Aí o meu marido, a gente chegou em casa, ele disse pra minha filha, Carol, acho que a gente vai vender a casa e a loja para fazer o tratamento da mãe. Eu disse, Carol, eu não concordo, porque ela não disse quanto tempo. Eu disse, vocês vão vender a casa de repente a mãe nem vai ficar aqui. Ela disse, mãe, se a mãe estiver junto, a gente vai morar embaixo da ponte. Ela disse, não precisa de casa. Ela disse, a gente vai morar com a avó. Ela disse, o importante é que a mãe esteja junto. Não precisa da casa. Eu pensei, quantas vezes ela não chorou e eu fiquei fazendo hora extra para pagar a casa. A gente dá valor para as coisas que não têm valor. Né? Ela só queria e eu trabalhando para dar a casa. Hoje, um dos meus maiores arrependimentos é a casa. Se eu pudesse vender, tipo, pegar e nem sei o que fazer, eu faria, sabe? Porque foi uma coisa que tive que passar por o que eu passei para entender que não era isso, sabe? Nossos filhos não querem casa, do mesmo jeito que a gente não quer casa. A gente quer carinho, a gente quer atenção, só que a gente mete o pé pelas mãos, né? Mas a gente é passível de erro, né? A gente só tem que aprender com eles. Exatamente. Poliana, a Poliana não falou nada até agora, apareceu aí de repente. Tá tudo bem? Ô, companheira. Gente, sempre tenho vontade de gravar. É que eu cheguei, vim de Nordestina, né? No sentido da live. Boa noite. E aí, minha filha, quando eu chego em casa hoje, eu tinha pilates, tinha tanta coisa. E vim dormir na casa de minha mãe. Com muita chuva. Chuva, trovão. No interior, aqui, geralmente, quando tem trovão e relâmpago, minha mãe tapa até os espelhos da casa. Aqui, fecha tudo. Porta de vidro, puxa a cortina. Mulher, eu digo, olha, se eu soubesse, eu tinha ficado na minha casa, não tinha vindo. Mas o tema de hoje é qual? Sobre a responsabilidade pelos nossos atos. Ah, isso. Né? É o amor, são as nossas atitudes, né? É sobre o amor, as atitudes, o que nós somos,
Isso é uma coisa muito boa, né? Eu estava ouvindo Andréa falando, e ela falando, né, a questão do o câncer do CA. Eu acredito muito que quando ele vem, que a gente é escolhido, né, ele tem um propósito de nossa vida. Não é à toa, eu sempre digo assim, não é à toa, minha irmã achava que ele tinha que vir para ela, e eu achava que ele teria vindo para mim. Porque ela tem problema com A, com B, e eu não tenho. Então, ela achava assim, a melhorzinha sou eu. Não, mas as dívidas são minhas. Eu não sei o que eu fiz no passado, né? E aí a gente tem que se perdoar primeiro para poder perdoar os outros. Se a gente não conseguir se perdoar, a gente não perdoa o outro. E a gente tem que amar primeiro a gente, para depois filho, marido, amigos, né? A gente aprende tudo isso com a dor. Eu não esperei TCA para poder eu me melhorar. Eu sempre procurei melhorar, eu sempre procurei ser aquela pessoa, agora, aquela pessoa dentro dos meus limites, né? E eu só tinha uma restrição, assim, questão família, muito apegada à família, aquela polivalente. Eu me achava na obrigação e a responsabilidade de pegar os problemas dos outros. Família, dentro de minha casa, aqui com minha mãe. Depois que eu conversei com o Di, minha mãe disse, Poliana, o pau está quebrando, as coisas estão acontecendo. Nesse instante, a gente estava no quarto conversando. Mulher, tu tá nem aí, é? Eu digo, não tô nem aí para a cor da chita. Não quero saber, não me conte seus problemas. Resolva. Parabéns. Então, nós temos que nos amar. E quando a gente passa por uma situação dessa, marido, o homem, ele visa a gente quando a gente está com saúde. Eu convivi há 15 anos com meu marido, com meu segundo marido, viu? Que eu agora já estou no terceiro, mesmo sem mama. Eu não perco tempo. Minha filha, eu não olhe, soldado morto é farda em outro. Porque se eles ficassem viúvos, quando eles saíssem pela porta, já iam ter outra. Eu digo, o quê? Eu vou chorar? Não. Me separei 15 anos desse. Quando eu tive o CA, no meu momento que eu mais precisei do meu ex-marido, ele não ficou do meu lado. Ele disse que era um pretexto que eu estava inventando para poder... A questão de uma reconciliação com ele. Ele não aceitava meu trabalho social. Ele não permitia eu ter essa vida que eu tenho hoje, de fazer minhas campanhas sociais, de estar na rua, de estar subindo e descendo, programando festa, programando evento. Eu aqui sou uma baratinha voou. Em todos os lados. Eu faço visita, eu levo isso, eu faço cesta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu trabalho. Então, ele não aceitava. E o colega meu, que a gente trabalhava junto em parceria, ele ciumou. E com isso, quando eu apareci com o meu nódulo, que eu disse para ele, poxa, eu estou com câncer. Aí ele disse que era mentira, que era um pretexto que eu estava usando para tentar levantar o nosso casamento, ter uma desculpa para a gente não brigar. Então, quando ele me viu sem a mama, ele se arrependeu, porque ele sabia a mulher que eu tinha. E quando ele tentou voltar, eu disse não. E minhas colegas diziam, mesmo sem a mama, você não vai voltar, não. Minha amiga, eu perdi a mama, mas a minha vida, o meu caráter, a mulher que eu sou, meu autoestima, eu não perdi. Então, eu nunca me deixei me abater. E sempre procurei trabalhar com a gratidão e o perdão. Eu queria ver, eu me achava uma lagartixa.
Eu não tinha sobrancelha, eu não tinha cílios, eu não tinha cabelo, mas eu procurava ir para o shopping, vir aqui para Queimadas, que nós temos um apartamento em Salvador. Aí eu ficava lá com minha mãe cuidando de mim. Não, minha mãe, tomava quimioterapia. O primeiro dia, mal, péssima. No segundo, terceiro dia, eu dizia assim, você não vai me vencer, eu vou me aliar a você. Aí minha mãe dizia, tu tá falando com quem dentro do quarto? Eu digo, com a quimioterapia. Mulher, não. Eu digo, não, mãe, tô falando com a quimioterapia, que eu vou me aliar a ela. E me aliei à quimioterapia e venci. E eu digo para minhas colegas do hospital, se alia a ela. Não diga que ela é isso, não diga que ela é aquilo, que ela mata, que ela é enjoada. Diga, olha, eu vou receber a cura. Porque mesmo que a gente a gente baqueia, mas eu botava meu batom vermelho, eu botava um lápis, eu botava uns cílios, assim, cílios não, botava um lápis, botava um óculos e sem cabelo ia para o shopping e dizia, me segure aqui, vão pensar que eu estou bêbada, mas me segure, me dê força. E minha irmã ia, minha mãe ia, todo mundo ia, mas eu nunca deixei me abater pela quimioterapia. Né? Então, e a gente tem que perdoar, viver. Eu nunca me preocupei de casa, de luxo, de carro, de ter. Eu sempre gostei, trabalho, eu adoro ter. Se vocês estão convidadas para conhecer minha casa é vermelha. Minha casa é branca e vermelha. Sanitário vermelho com branco, cozinha vermelho com branco. Minha sala é toda decoradinha, vermelho com... Olha assim, é uma casa de boneca. Tenho de tudo direitinho, mas não me apego a nada. Nem meus filhos eu sou apegada. Eu não deixo de viver o hoje, porque uma filha minha ou neto, não. Cada uma tem o seu propósito. Cada uma vive a sua vida. Eu sou, minha mãe faz, mulher, tu é do mundo. Eu digo, sou. E o pior que eu sou. Aí ela faz, não, mulher, não faça isso, não. Mas a gente tem que viver, nós temos que ser felizes, nós temos que aproveitar esse momento que nós... Para mim, olha, eu estava tão perturbada em Nordestina que eu dizia assim, deixa eu sair 4h30, que eu tenho uma live 7 horas. E eu cheguei aqui, fui para o Pilates, fui para outro lugar, fui despachar sopa, fui para outro. Quando eu cheguei aqui, foi 7:45. Eu digo, meu Deus, acabou tudo, perdi tudo. Quando eu vi a mensagem, eu digo, não, ainda vou entrar. Porque esse momento de conhecer vocês é interessante, porque cada uma tem o seu depoimento, a sua experiência de vida diferente. Né? Eu namoro, eu sou um pouquinho elétrica, mas não tenho preconceito do meu corpo, não tenho preconceito porque não estou sem mama. Às vezes chegam amigos aqui me procurando, cadê minha mãe faz, menina, vai vestir a roupa, tu tá de baby doll, sem um peito. Eu digo, peraí, eu vou querer botar o peito por quê? Então, eu não me preocupo com a estética. E eu digo para o meu grupo do Aristide Maltês, né? Que parem de estar se preocupando com a estética. Eu tenho agora um exemplo de 2 amigas que foi colocar a mama, deu infecção, tá com a mama, e a outra ficou os seios deste tamanhão, diferente do outro, totalmente desproporcional para outra mama normal. Aí meu médico faz, vamos colocar, Poli, a maminha. Eu digo, não, meu filho, libere para 4, porque eu não quero, não. Eu estou bem assim. Então, o que a gente tem que trabalhar com a mente da gente, a gente tem que pedir, acontece alguma coisa no corpo da gente, a gente tem que logo investigar. Porque quem começa a ter o primeiro, não é questão que a gente vai ter o segundo. Mas é quase certo. Né? Então, a reincidência pode ser com meses, com 1 ano, com 2, com 5, com 6, mas a gente já botar na cabeça, eu não boto, não. Não pode. Estou com nódulo, e aí o médico disse, é benigno, o que é que tu quer? Tira 3,
pede que eu não tire. Um só pede que eu tire. Aí eu disse, ó, eu ou pedi ou não, eu vou tirar. É benigno? Vou tirar. Então, já mandei hoje para o meu médico, ó, veja aí, não pude ir porque eu vou fazer uma extração dentária, porque com a quimioterapia perdi 4 dentes, caiu unha, e agora tudo, estou recuperada. Eu estou recuperada. Aí eu disse a ele, ó, doutor, tu marca aí, viu? A data que tu me chamar, eu vou. Então, ou benigno ou maligno, eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar. Eu vou ficar com uma coisa no meu corpo estranho, que pode me causar um problema daqui a 1 ano, 2, 3, e pode até não me causar, né? Então, eu gostaria, assim, que todo mundo que já passou por isso, que a gente passa por isso, né? Que a gente focasse mais em nós, né? Família, filho, marido, vem depois, mas primeiro nós. O amor é nosso. Ninguém nos ama a não ser nós mesmas, né? E o perdão. Eu vi a colega também, foi pedir, procurar perdoar as pessoas que ela machucou e as pessoas que machucaram ela. É muito bonito essa ação. Eu sempre digo assim, quando a gente fere, eu prefiro ser a ofendida do que eu ser a ofensora, né? E no meu trabalho, eu trabalho com pessoas angustiadas, pessoas cheias de ódio, mas eu procuro neutralizar, porque se você der campo, pega em você, pega na gente. Exatamente. Meninas, nosso horário já está. Ai, gente, olha, eu peço 1001 desculpa. Ó. Agora, qual é o próximo horário nosso? Agora, terça-feira. A próxima live. Olha, a Eliane maravilhosa, Eliane, depois de eu finalizar. Eliane hoje, olha, sentou o nosso desafio. E as companheiras são de onde? E o grupo maravilhosa. O dia as companheiras são de onde? Eliane de São Paulo, Aparecida do Ceará, Simone está... Santa Catarina. Não tem ninguém da Bahia. Santa Catarina. Não tem ninguém da Bahia, só eu. Tem a Ieda da Bahia. Oi? A Ieda, se não me engano, da Bahia, né? Quem da Bahia? Não me lembro. A Ieda teve que sair, mas ela estava aqui no grupo. Olha, Dio, nós vamos nos encontrar, viu? Vamos. Hoje eu acertei a última. Hein? A Eliane ganhou, primeiramente, sabe que a Eliane ganhou a agenda dessa semana. Eu quero E olha, eu estou pensando, Eliane é de São Paulo, nós vamos combinar. O que você acha, Eliane? Eu acho uma excelente ideia. Ao vivo, né? Nós vamos nos encontrar. Ai, gente, olha, eu hoje finalizei o hotel. É Guarulhos, né? Guarulhos. Gente, o hotel é perto, é uma dança peça. Oi? A gente pode combinar com a Eliane, nós três nos encontrarmos. Ai, gente, olha, eu vou fazer de tudo para ver vocês. Sim. Vou fazer mesmo. Para a gente tirar foto, tomar sorvete, um cappuccino. Eu vou fazer de tudo para ver se eu vejo vocês. Olha que maravilha. Ó, considerações finais. Vamos lá. Eliane, gratidão maravilhosa. Eu que agradeço a todas. Ai. Peço desculpa por alguma coisa, gente, que eu estava meio nervosa. Não, quem reparou? Alguém reparou que eu estava nervosa? Não. O dia antes de terminar, como é que eu faço para ganhar uma agenda daquela? Agora a Fátima vai pedir para a Fátima imaginar, colocar um desafio aí para vocês. Ela vai lançar aí o desafio para vocês fazerem. Agora, quem participou hoje vai concorrer a uma leitura
personalizada na sessão de cura arcturiana. Ave Maria, eu achei lindo. Tem horas que eu me perco, assim, eu não acompanho. Tomara que eu seja sorteada. Vou sortear, vou pegar Silvânia Aparecida, Poliana, Andréia, certo? Tá. Eliane, foi você que teve dodói, que teve no hospital? Foi, mas agora já estou bem, graças a Ai, Deus. é isso, foi você. Já estou bem dentro de saúde. Ai, que bom, graças a Deus. Seu nome continua lá. E as meninas, Pauliana e Epatira, eu digo, não, permanece o nome aí. Graças a Deus. Manda vibração. Eu não tenho o nome de todo mundo, mas manda vibração. Isso mesmo. Estou bem. Pode deixar que chega. Nossa foto. Ai, que A bom. Andréia e a Kátia. A Kátia também está na Isso é. Deixa eu ver. Vamos tirar foto. Sorriso amarelo. Vamos lá, vamos ver se deu certo. Vamos lá. Eu tô com roupa de dormir, não vai tirar nossa foto, não? Aí. E tirou, já tiramos. Peraí. Quer mais uma? Eu tô de roupa de dormir. Tem problema. Vamos lá. Vamos ver aqui. Aí, tá legal. Ô, Di, eu tô te seguindo no Instagram. Era bom que a gente se encontrasse todo mundo no Instagram. Sim, com certeza. Vou fazer uma live. Eu tô lhe ouvindo, eu tô te ouvindo no Instagram. Eu vejo suas fotos, tô vendo suas postagens. Eliane, Você e sabe que Fátima. tava na live hoje, Regiane estava na minha live. Eu fiz uma live de manhã, Brito lá. E aí a Regiane estava lá, fiquei muito feliz. Ah, hoje eu não deu para pegar pelo dia, não. Eu estava em Monte Santo. Regiane era a nossa colega aqui, que ela estava com a gente. Aí veio não. Estava em Monte Santo. Já ouviram falar em Monte Santo, aqui na Bahia? Não, ó, deve ser maravilhoso, né? Onde tem uma igreja A Wilde linda, é de linda, Itabuna. linda. Itabuna? É. Ah, eu conheço muita gente de lá de Itabuna, o pessoal do Lions Club. Amanhã ela vai receber, ela vai ouvir para ela fotografar lá. Ela vai receber. Meninas, gratidão. Então, um segundo para a consideração final. Pode ser? Simone, olha, fiquei muito feliz de te ver. Então, fiquei feliz de poder participar com vocês, conhecê-las e escutar as histórias, escutar os desafios, né? E dizer que me vi em muitas de vocês, assim. Porque, escutando a Poliana agora falar de todas essas atividades dela, eu fiquei me perguntando, meu Deus, como a gente é igual, né? A gente trabalha na comunidade, a gente se envolve na igreja, né? E concordo com ela quando ela disse que cada mesmo diante dessa situação que a gente está vivendo, Deus tem propósito, né? Aconteceu comigo porque tem propósito para isso, né? Eu acredito muito nisso, né? E aí quando eu falei no início que estava sendo difícil e tal, eu não pude ouvir as considerações da Andréia ali, mas porque aí tive que atender minha filha, os netinhos que chegaram. Mas dizer que é bem isso, é por aí, né? A gente tem que procurar ressignificar a vida da gente. Né? Eu já estou no segundo, né? Então, eu tenho que, de qualquer forma, eu tenho que ressignificar, porque eu não posso ter o terceiro, né?
Não posso jamais pensar no terceiro, mas Deus é que sabe, e eu estou aqui na luta, né? Falar das dificuldades que a gente passa, todas elas têm, né? As químicas são difíceis, né? As consequências da química são difíceis, mas a gente vai passar e vamos sacudir a poeira e vamos levantar, né? É isso aí. Aparecida, considerações finais. Vou deixar a Eliane por último. Muita gratidão. 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 Você vê como a nossa experiência fortalece. Muito bem. Eliane? Eu só agradecer. Ó, Cada dia maravilhosa. aprendendo um pouco mais, essa troca de experiência, né? Verdade. A gente está virando uma grande família, né? Está sendo muito legal esse nosso encontro da gente, assim, só agradecer mesmo. Vai ser inesquecível. Espero Vai que depois que ficar na história. acabe, né? A gente continue os contatos, Continuamos. porque essa troca de experiência está sendo muito bom. Só agradecer. Verdade. Ó, Poliana já falou bastante. Eu já falei, e eu sou a única coisa que eu quero falar, que a gente dê continuidade, isso é um fortalecimento. Né? É muito bom estar com vocês, é muito bom, é como se a gente já se conhecesse. É uma maravilha essa troca de energia, é muito bom. E entrem lá, eu vou passar o link no grupo da instituição que eu sou presidente, Laios Clube. Legal, coloca lá. Vocês vão conhecer meus trabalhos, né? Vocês vão conhecer também meus trabalhos oficiais, que eu sou presidente de sindicato, de 3 sindicatos. Vocês vão conhecer o meu Facebook, meu Instagram, Poliana, né? Pessoal. Então, Poliana em 3 versões. Poliana menina, Poliana moça e Poliana mulher. Agora, só que é Poliana amante, a moda antiga. Ó, a Eliane aceitou o desafio de hoje. O próximo desafio, talvez daqui a 15 dias, você topa, Poliana? Você vai conduzir a reunião? Tá bom? Combinado? Se prepara, Meu Deus. Só me deu o tema. Tá bom. Vai ser o 6º passo. É no 6º passo, é? Nós estamos no 4º. Na semana que vem, vocês vão ficar com a Fátima, e aí na outra semana a gente se encontra. Aí, ó, depois eu tenho a oportunidade de ligar a agenda também. Sim, aí depois eu também mando uma lembrancinha para vocês aqui da Bahia. Querida. Ó, Viu? Beijo. A gente vai encerrar, então. Maravilhoso. Fica com Deus, gente. Boa noite para todas. Paz e luz para todos nós. Amém. Amém. Tchau, gente. Gratidão. Beijo.